Teve bastante pessoas que mencionaram, vamos lá, a palavra crença, crença limitante. Primeiro, vamos tentar entender o que é uma crença. O que são crenças? Crenças nada mais são do que pensamentos que eu cultivei por um longo período de tempo e eles, de alguma certa forma, eles têm um destaque maior na minha mente. Então, uma crença limitante que esse indivíduo está tentando, obviamente, implicitar, várias pessoas, não estou falando de ninguém específico, seria uma crença que talvez impeça que ela não consiga, vamos dizer assim, fazer algo. Então, limitante tem que ser me limitando a realizar alguma coisa. Então, é muito interessante que as pessoas, elas confundem educação com intelectualidade. Então, vamos dizer, às vezes elas buscam se educar sobre um assunto, estudar sobre o assunto, quando buscam, porém, elas ficam somente no plano da mente. É como se fosse assim, eu li o menu, agora eu sei, e elas invariavelmente esquecem que isso precisa se traduzir em algo que ela precisa fazer. Vou dar um exemplo só para começar aqui. A tela do radar que eu mencionei, é justamente o que você tem como verdade. Eu quero realizar alguma coisa, a forma como eu penso, vamos dizer assim, é dentro do meu limite de capacidades, dentro do meu leque de capacidades. Então, por exemplo, quando uma pessoa vai definir algo em relação ao futuro dela, à vida dela, quando ela está pensando nesses termos, ela usa o que ela possui naquele momento como algo para, por exemplo, definir se é possível ou não é possível, né? Algo. Então a gente falou da tela do radar, Então, crença limitante, nesse sentido, dentro do que a gente ensina, eu poderia dizer que é qualquer crença que impede um indivíduo de ver além, vamos dizer assim, além da tela, além da capacidade dela de, obviamente, criar algo para a vida dela. Então vamos lá. Eu acredito que se nós fôssemos um pouco mais interessados sobre a vida, o que é a vida em si, quem sou eu, coisas eu sei que parecem meio abstratas, né? O que é a vida, né? Quem sou eu? Se nós saíssemos na busca disso, ou seja, não é quem sou eu? E daí você vai falar assim, eu sou, por exemplo, eu sou o Fernando. E daí você vai, sei lá, falar teu nome e você vai acabar se limitando até mesmo pelo seu nome, porque esse nome, obviamente, ele tem toda uma história, né? E a partir dessa história, eu às vezes defino o que eu posso conseguir, o que eu não vou conseguir. Então, quando eu falei para você o primeiro passo de investigação, e isso obviamente englobaria um monte de coisas que aqui a gente falou, seria, cara, quem sou eu? Quem sou eu? Então, obviamente, eu sei que eu tenho um corpo. Então, eu gostaria de começar a cultivar uma perspectiva, uma forma de ver, e a gente vai, obviamente, navegar até esse ponto que talvez resolva um monte de coisa aqui. Então, quem sou eu? Eu sei que eu tenho um corpo, é algo que eu tenho. Eu não uso o termo que eu sou o meu corpo, mas eu tenho um corpo. Tá bom. Obviamente, só para entrar dentro da nossa linguagem aqui comum. Então, eu sei que eu tenho um intelecto. Ao mesmo tempo, eu digo, eu não sou um intelecto, eu tenho um intelecto. Então, eu tenho um corpo, eu tenho um intelecto. E o que eu notei é que, por exemplo, existe uma parte minha não física. Existe o meu corpo, existe esse intelecto, esses pensamentos, e existe uma parte minha que parece ser, como se diz, uma consciência, né? Uma consciência que olha através do intelecto, porque, por exemplo, se eu estou tendo um pensamento, né? Se eu estou tendo um pensamento, quem é aquele que tem o pensamento? Você entendeu? Eu sei que é papo meio louco, mas não é para dar um prédio no teu cérebro, não, pessoal. É só para fazer você começar a pensar. Mas quem é aquele que tem um pensamento? Quem é esse que tem um pensamento? Então,
O motivo que eu tô tentando ensinar dessa forma é porque a gente tem, se a gente não reconhece, por exemplo, que a gente é essa força, até mesmo por detrás do intelecto, eu queria dizer que a gente limita a nossa expressão através somente do mundo físico, através somente do que eu fisicamente eu tenho, através somente de ações físicas, e eu não conto com, vamos dizer assim, eu não conto com o universo, eu não conto com a vida, por exemplo, eu não estou em conexão com a vida. Eu acredito naquela proposta somente ali física limitada. Tá. Então, a hora que eu começo a fazer essa investigação, e daí finalmente eu consigo chegar naquela, aterrissar ou alcançar aquela conclusão, pô, eu tenho realmente, eu tenho um corpo, eu tenho uma mente, essa mente ela precisa ser forjada, ela precisa ser treinada, porque o mundo como ele é, eu vejo através dessa mente. Então essa mente passa a ser como se fosse um caleidoscópio, né? Caleidoscópio, lembra, era um objeto que a luz batia e você via uma imagem. Então eu queria que a gente imaginasse nessa proposta que tivesse uma luz, né? E essa luz brilhasse em nós, e daí o que aparecesse na minha vida é o resultado final do que essa luz consegue passar. Quando a gente começa a falar de assuntos assim, muitas pessoas acreditam que talvez a gente não estivesse sendo realista. Só que o que essa pessoa, vamos dizer assim, não está levando em consideração é que qualquer coisa que já foi criado, um dia começou somente a partir da mente daquele indivíduo. Ou seja, um dia alguém quis uma cadeira, começou a pensar em termos disso, e daí esse pensamento mantido em mente começou a questionar. Então, gostaria que você começasse a entender a ideia da imagem, da visão. Tudo bem? Da visão do que eu gostaria. Então, por exemplo, eu estou cansado de sentar no chão e eu gostaria de sentar, vamos dizer assim, numa cadeira. Subentendendo que o indivíduo, obviamente, já tenha visto uma cadeira, ou ele começa a fabricar algo do tipo, ele inventa, ele vai buscando, imaginando o que talvez pudesse ajudar ele a fazer essa cadeira. Daí ele vai lá, quebra um pedaço de árvore e tal. Moral da história, ele está daí cultivando, e através dessa imagem que ele segura na mente dele, ele começa a ter inspiração. Então, por que eu estou falando isso? Porque as pessoas, elas têm uma dificuldade de criar uma realidade na vida delas, porque elas se limitam aos recursos atuais, que a gente falou na aula passada, que é o quê? Ah, eu não posso fazer isso porque, entendeu? Então elas acabam limitando o que pode ser feito, baseado, vamos dizer assim, nos recursos. Só que não é ensinado pra gente, pessoal, que se eu segurar uma ideia em mente e eu alimentar ela, vamos dizer assim, ou seja, é algo que emocionalmente eu desejo, algo que eu tenho vontade, algo que eu quero realizar, eu começo a ter inspirações e sincronicidades acabam acontecendo. Por quê? Eu estou magnetizando aquele pensamento. Então aquilo que eu mantenho em mente, na maior parte do tempo, eu começo a magnetizar aquilo. E na verdade, o que foi descoberto é que o nosso cérebro começa a apontar para a gente o que está acontecendo. O nosso cérebro começa a apontar. Olha lá um golfe branco, é o sistema servomecanismo. Então quer dizer que aqueles golfes brancos sempre estiveram ali? Com certeza. Só que a sua mente, ela estava focada em outra coisa. Ela estava direcionada para outra coisa. Se a minha mente está direcionada, então, para um problema, o que eu vou ver? Oh, pessoal, presta atenção. Sistema servomecanismo, ele funciona como um, entre aspas, sistema de
alocação e indicação do que está à nossa volta, que pode estar ajudando a gente. É como se fosse um mecanismo mesmo. Então, por exemplo, se eu manter uma imagem em mente, eu vou começar a ter pensamentos, vamos dizer assim, que vão me direcionar, né? No mínimo que vão me direcionar em relação àquilo. Eu vou ver gol, daqui a pouco eu vou ver promoção de um gol na revista, ou empréstimos com juro menor num banco, ou eu vou pensar uma forma de eu ganhar mais dinheiro com meu emprego, moral da história, você está entendendo o que eu quero dizer. Só que esse sistema servo-mecanismo, então, da mesma proporção, se eu mantenho um problema em mente, então, por exemplo, aqueles de nós que a mente ainda é indisciplinada e mantém muito problema em mente, esse mesmo mecanismo, ele continuamente começa a apontar esses problemas, pessoal, e isso, obviamente, passa a ser o nosso maior desafio, porque a nossa mente constantemente fica apontando e a gente fica nessa roda de, obviamente, resolver problema, porque a questão é, desafios vão ter, mas se eu colocar a minha energia na visão do que eu quero criar, eu também vou ter insights, ideias, sincronicidades relacionadas a essa visão, e não necessariamente o meu foco vai estar travado em problemas, o que consequentemente ampliam talvez a minha dúvida. Então eu digo para uma pessoa que quer quebrar a crença, eu falo para ela que o foco tem que estar então no que ela quer realizar. Então ela obviamente tem que alimentar a mente dela de, vamos dizer assim, imagens, ideias relacionadas a isso. Então vamos lá. A primeira coisa que eu pergunto para alguém é: o que você pode fazer agora para isso? Dentro daquilo que você tem, o que você pode fazer agora? Agora, em relação a isso. Daí se você falar assim, eu não posso fazer nada, então você precisa adquirir mais informações. Você está ainda na fase da informação. Eu sei que a gente está falando hoje em dia muito do mundo da ação, ou seja, vai, age, faz e faz acontecer. Só que na nossa escola de desenvolvimento humano, a gente ensina que se você, por exemplo, dá uma boa preparação para a parte do planejamento inicial, não necessariamente você precisa saber os passos, mas se você dá uma ênfase para aquele momento de adquirir novas sementes, de adquirir novos pensamentos, e você se abastece de novas ideias relacionadas àquilo que você quer realizar. Mas, por exemplo, a pessoa fala assim, eu quero melhorar o meu relacionamento com o dinheiro. Você tem que melhorar o seu relacionamento com a vida, tendo em mente que você tem que adicionar mais valor à vida. Então, o que você está disposto a oferecer mais à vida? O que você está disposto de se aprofundar dentro daquilo que você faz? Quando alguém falou assim, mas é a minha missão na vida, né? Alguém escreveu, eu anotei aqui. A missão, pessoal, você identifica ela a partir do momento que você busca aquilo que você acha que vai te deixar feliz. A missão na vida, ela se apresenta somente quando você diz sim para a vida e começa a ir em busca. Você não vai identificar ela meditando, ela não vai vir um anjo na cabeceira da sua cama dizer para você, não vai acontecer, entendeu? Você vai ter que ir em busca de algo, você vai ter que definir aquilo que você acha que vale a pena colocar sua energia, que vale a pena colocar ela, começar a ir nessa direção, seja, então, se isso é um relacionamento, você acha que vai te deixar feliz, então você começa a trabalhar em cima disso. Se você acha que é entender o seu trabalho ou realizar alguma coisa, e você começa a se mover, daí a sua, entre aspas, missão da vida. A missão da vida, pessoal, é uma vida que representa o máximo possível de você, ou seja, onde existe o máximo possível de felicidade presente, seja nos seus relacionamentos, seja no que você faz, seja onde você mora. Ela é repleta de escolha, né? Ela é repleta de consciência, tá bom, pessoal? Mudando a nossa energia, eu espero que isso ajude você a ter um novo take aí na vida, um olhar de novo, olhar diferente. O que eu aconselho a todo mundo é sempre adquirir novas sementes, tudo bem? Ou seja, se torna um estudante da vida, galera, vai buscar mais informações relacionadas àquilo que você, a realidade que você quer viver.